Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Também ative o sininho para receber as nossas novidades, curta e compartilhe. E as notícias sobre o coronavírus, o avanço do coronavírus, não param. Nós estamos entrando num processo agora, no caso no Brasil, do avanço maior do coronavírus. Provavelmente, inclusive, na primeira semana de abril é que vamos ter, inclusive, o início do pico. Então, daqui para lá já estamos nesse processo. E mundialmente nós já atingimos a barreira dos 500 mil infectados. Vamos, então, ver as principais notícias do nosso país aí sobre o coronavírus, tá? Veja bem. Aqui diz, vamos lá, mundo quebra a barreira de 500 mil casos de coronavírus e Estados Unidos superam Itália como o segundo país mais infectado do mundo. Os Estados Unidos já está superando a Itália como o segundo país mais infectado. Veja que a Itália já teve, inclusive, muitos infectados e muitas mortes também. Depois veio a Espanha e agora os Estados Unidos esse que o Brasil, inclusive, lembre que ele abriu espaço para os americanos virem para o Brasil, né? Fechou para outros países, mas para os Estados Unidos não, e os Estados Unidos é um dos países mais infectados hoje. Aqui no jornal 247 diz o seguinte: praticamente ao mesmo tempo, o mundo superou a cifra de 500 milhões de pessoas infectadas e os Estados Unidos se tornaram o segundo país com mais pessoas atingidas. O Brasil, de Jair Bolsonaro, fechou as fronteiras com o mundo todo, menos com os Estados Unidos, do Donald Trump. Os Estados Unidos já são o segundo país mais atingido pelo coronavírus no mundo e acabam de ultrapassar a Itália. As informações podem ser acompanhadas neste link em tempo real. Além disso, o mundo ultrapassou a barreira de 500 mil pessoas infectadas. Dentro de poucos dias, os Estados Unidos devem superar também a China, tornando-se o país mais atingido. A despeito disso, Donald Trump pretende reabrir a economia do país e vem sendo imitado por Jair Bolsonaro, que vem tentando, sem êxito, determinar o fim da quarentena no Brasil. Ontem, no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro disse que, se nada for feito rapidamente, será o fim do Brasil e dos Estados Unidos. E aí, essa é a notícia. Mas o que é que acontece? O Jair Bolsonaro, nós já vimos no pronunciamento dele que ele é contra essa quarentena e que acha que o coronavírus só vai atingir velho e, portanto, não tem problemas, porque, inclusive, até as crianças podem, inclusive, ir para a escola, segundo ele. É como se as crianças não tivessem famílias, não chegassem em casa, por exemplo, e não encontrassem, por exemplo, os idosos para abraçar ou para entrar em contato, né? Na verdade, o Jair Bolsonaro, ele está imitando o Donald Trump, só que o Brasil não tem o dinheiro que os Estados Unidos têm, que inclusive está investindo na economia, investindo na parte da população pobre, os Estados Unidos estão investindo. Nesse momento aí, já sabe que se vai se ter uma recessão e que no momento precisa salvar vidas. O Trump, ele é contra a quarentena de certa forma, mas não está deixando de fazer a parte dele. Diferentemente aqui do Brasil, que infelizmente o nosso presidente da República está atuando para atrapalhar, principalmente os governadores que estão fazendo um trabalho muito bem feito. Portanto, o Jair Bolsonaro está priorizando a economia. É como se já fizesse os cálculos, por exemplo, junto com o pessoal que defende a economia acima da vida. É o caso do Madeiro, é o caso do Justo, é o caso do Vedavan. Então, essas pessoas que estão preocupadas com a economia e não com a população, e não com a saúde da população. Contrário a todas as pessoas, a todo mundo, a todos os chefes políticos, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, o Jair Bolsonaro, ele quer o fim da quarentena. E
que a quarentena é a principal arma contra o avanço do coronavírus, principalmente nesse momento agora que ela está, inclusive, caminhando para o pico. Porque se tiver muita gente doente, não vai ter espaço, não vai ter hospital para todo mundo. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, que não se está se levando em conta. Bom, e também temos mais o seguinte, no jornal da Folha de São Paulo, um editorial da Folha de São Paulo, faz uma crítica ao Jair Bolsonaro e tem o seguinte título: Presidente, retire-se. Equipes técnicas da saúde e da área econômica deveriam liderar a gestão da crise. Diante da magnitude dos esforços necessários para mitigar os efeitos devastadores da epidemia do coronavírus sobre a saúde e a economia do Brasil, será preciso encontrar meios de anular e logo a capacidade de Jair Bolsonaro de estorvar a mobilização de guerra necessária para atravessar com os menores danos possíveis este episódio dramático da vida nacional. Aí, claramente, o jornal Folha de São Paulo demonstrando que, no momento, o Jair Bolsonaro se torna um empecilho, porque estamos entrando agora na fase mais dura para estar chegando ao pico do avanço do coronavírus, que pode, inclusive, chegar ao colapso do sistema hospitalar, do sistema de saúde. Por isso que pede para que ele se afaste, desde que os governadores e os agentes de saúde façam o que têm que fazer. Nesta terça 24, em cadeia de rádio e TV, ele mostrou mais uma vez que não aprende nem se cala. Não aprende as lições da ciência e dos técnicos em saúde pública de todo o mundo e de seu próprio governo. Não se cala para evitar a propagação das estultices que povoam a sua mente apalermada. Tudo que o Brasil não precisa neste momento é de um presidente que estimula a divisão e atrapalha a coordenação de diagnósticos e estratégias municipais, estaduais e federais contra a doença e o empobrecimento no país continental de 210 milhões de habitantes. O país tampouco pode perder tempo com brigas políticas entre o chefe de Estado e governadores, entre o Executivo e o Congresso. Manter o máximo de pessoas em casa nesta primeira fase, ao mesmo tempo em que se expande a capacidade das emergências hospitalares, será crucial para diminuir as mortes evitáveis. Essa é a questão, e esse momento é que precisa mesmo ficar em casa, porque se tiver muita gente, repito, não vai ter condição de se atender. Daí o colapso do sistema de saúde, que mesmo que você tenha condições, plano de saúde, isso, aquilo, não vai conseguir ser atendido. Essa é a questão. Investir desde já na ampliação da testagem rápida, da busca ativa de infectados e do estoque de drogas que venham a se mostrar eficazes, reduzirá o ônus para a saúde e a economia numa segunda etapa, quando os confinamentos mais duros forem levantados. As ondas de contágios e fatalidades que se concentram agora nas áreas metropolitanas de São Paulo e do Rio começam a caminhar para outras regiões. É preciso planejamento e concatenação entre autoridades para lidar com esse espectro de picos epidêmicos em diferentes estágios ao longo do território brasileiro durante meses. Na economia, urge construir e estender linhas inéditas de socorro à renda e aos empregos dos mais vulneráveis. O déficit e a dívida deverão subir, mas seria ingênuo imaginar que essa expansão não teria limites, mesmo se o Brasil fosse o país rico. Para articular com respeito ao conhecimento sanitário e econômico todos esses esforços extraordinários, Bolsonaro precisa delegar poderes a uma força-tarefa que reúna as equipes técnicas da saúde e da área econômica e dialogue com o Congresso e governadores. Que se forme um núcleo de governabilidade capaz de deixar em segundo plano as sandices do presidente e que os políticos tenham a grandeza de suspender suas vaidades e projetos eleitorais por hora. Assim, deveriam transcorrer as próximas semanas que serão decisivas para uma ponderação dos efeitos das providências já tomadas na preservação de vidas e na subsistência das famílias. Portanto, está aí
um editorial duríssimo da Folha de São Paulo contra o Jair Bolsonaro, porque vê claramente que o Jair Bolsonaro, nesse momento, se tornou um empecilho para a saúde pública, para o avanço da saúde pública, para conter o coronavírus. O Estado de São Paulo também, o Estadão, também faz uma crítica duríssima. Os governadores, os 27 governadores, mesmo aqueles que a princípio apoiaram o Bolsonaro, os 27 governadores, eles mantêm a sua política de organização, de quarentena, para evitar o avanço do coronavírus, porque é fundamental agora, nesta fase, mais do que nunca, até a primeira e a segunda semana de abril, pelo menos, porque é onde pode-se ter o pico. Se houver a colaboração de todos, poderemos evitar, inclusive, uma tragédia, um caos na sociedade brasileira. É fato que tem que levar em consideração economia e saúde, mas em primeiro lugar vem a saúde da população, porque nesse momento o Estado precisa intervir no sentido de contribuir para a sociedade para evitar danos maiores. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber nossas novidades. Também acesse a nossa playlist de política, de sociologia, de atualidades, cinema e literatura e muito mais. Até mais.